Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho de energias, falar um pouquinho de como ocorrem as energias, por que eu digo que o espiritual e o material não podem se misturar porque são a mesma coisa, só que vibram em energias diferentes. É parte de uma aula de radiestesia, para vocês terem uma ideia também como funciona o meu curso de radiestesia e também como funciona o nosso universo, né? Como as coisas que estão em volta da gente funcionam. É magia? É claro que é magia. Dê uma olhada e vejam se gostem. Solta a vinheta! Que as Wikipídias e alguns autores dizem sobre radiestesia, né? Então o que eles dizem? Radiestesia é uma hipotética, já começa por aí, né? Sensibilidade a determinadas radiações como energias emitidas por seres vivos e elementos da natureza. Como, por exemplo, pessoas que dizem poder determinar o local exato onde há poços de água subterrâneos com apenas uma vareta de madeira, ou pessoas que dizem poder encontrar alguém desaparecido com um pêndulo em um mapa. Tá? Por que há essa ênfase para o hipotético? É hipotético porque não é uma ciência, né? Não é uma ciência, a academia não a aceita como ciência. Tá? Então, a gente sempre toma, todos os escritores que falam de radiestesia, sempre tomam o cuidado de colocar aí a palavra hipotética, tá? Para eles não passarem como charlatões. Tá? Então, uma outra definição. A radiestesia é uma pseudociência. Por que é pseudo? Porque também não é aceita pelas academias da vida. Tá? Isso é importante. A gente ter essa coisa de cabeça. A radiestesia é legal? É. Mas a academia não aceita. E se você começar a falar de radiestesia, as pessoas vão entender que você está afirmando que não é ciência. Ou seja, então, nenhum escritor tem coragem de dizer que radiestesia pode sim ser uma ciência. Tá? Então, seus defensores, entretanto, afirmam possuir a capacidade de captar radiações e energias emitidas por quaisquer objetos. Então, essa habilidade permitiria, olha o condicional de novo aí, aos radiestesistas, geralmente com o auxílio de bastões, pêndulos e outros instrumentos, encontrar água e minerais, corpos enterrados, objetos perdidos, ou qual seria a melhor dieta para um determinado organismo. Tá? Então, ainda segundo estes, não existem artigos publicados em periódicos científicos que corroborem tal hipótese. Qual é a hipótese que eu estou falando? Eu estou falando de sensibilidade a radiações. Tá? Então, essa é o que a ciência diz de evidência contra a radiestesia. Ou seja, não existe prova científica, ou seja, prova reconhecida pela ciência da verdadeira existência da radiestesia. Então, todas as vezes que a gente for falar de radiestesia, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? É uma ciência como a astrologia o é também. Né? Então, ela tem base sim. Se você olhar para o embasamento, ela tem embasamento, mas segundo o método científico abordado pela academia, a gente não consegue provar a existência. Ok? Então, veja bem, através do método científico a gente não consegue provar a existência. Então,
A palavra radiestesia ou radioestesia, né, são neologismos, ou seja, palavras novas, construídos a partir de dois termos. A palavra radium, que é radiação, tá? E o grego aístesis, né? Aístesis em grego é percepção pelos sentidos, tá? E no passado também usava-se a palavra rabdomancia. Vocês ainda vão ouvir muito falar da palavra rabdomante, né? Aquele cara que vem com a varinha para descobrir, né, o poço. Na realidade, ele vulgarmente é chamado de rabdomante, tá? Que é formado pelos termos rabdos, que é vara ou verga, tá? E mancia, adivinhação, tá? Então, muitas pessoas chamam um radiestesista de rabdomante, até como uma tentativa de ser, digamos assim, crítico e ser fazer gozação e tal, que a gente conhece muito bem os céticos, né? Então vamos começar pelo histórico, né? De onde é que vem, tá, a radiestesia? Gente, a gente tem aqui registros dos primeiros pêndulos no Egito, encontrados no Vale dos Reis, cerca de 2000 anos antes de nossa era. Chineses também já utilizavam a arte do pêndulo para encontrar fontes de água, minérios, e também eram utilizados na agricultura para descobrir tipo de solo. No século XVIII, dois cientistas, dois médicos, né, o Dr. Tuvenel e o Dr. Bleton, escreveram um livro chamado Memória Física e Medicinal. Eles começaram a fazer uns estudos demonstrando as relações entre essa tal forquilha e o magnetismo e a eletricidade. Quer dizer, então, na realidade, a radiestesia ela foi sim fonte de estudos, mas todos esses escritores eles conseguiram provar, mas não provar pelo método científico, ou seja, o método que a academia, que as universidades reconhecem. Em 1890, os abades Mehmet Boli inventaram o termo, então, radiestesia. E em 1929 é criado na França uma Associação Francesa dos Amigos da Radiestesia, né? E contava, gente, com a participação de diversos cientistas de diversas academias reconhecidas na época, tá? Então, desde então, a radiestesia tem sim, gente, ganhado aí inúmeros adeptos, tá? Então, cresce muito no domínio da medicina, da psicologia, harmonização de casas, terrenos, etc, etc. Acreditam igualmente, né, todos esses radiestesistas acreditam que existe um campo magnético terrestre que provoque uma radiação que possa mover certas linhas ou correntes de energias que a gente pode chamar hoje de energia telúrica. Então, como se ela fosse aí uma rede cruzando entre si, tá? Então, tem aí, e tem também as linhas Hartmann, as linhas Curie. Se eu falar para vocês que essas linhas foram estudadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, aí é que eu vou perder mais ainda a credibilidade desse papo. Entendeu, gente? Então, não dá para a gente ficar falando muito justamente por causa disso, né? Por essa possibilidade de os nazistas terem estudado isso, né? Que de alguma forma não dá nenhuma credibilidade à ciência. Gente, isso aqui é uma coisa que eu bato muito em todos os cursos que eu falo, principalmente em Cabala, tá? Porque todos os estudos que a gente faz de radiestesia, estudo de projeção astral, estudo de qualquer que seja o assunto, estudo de Cabala, a gente tem que entender que a nossa visão do mundo é limitada. A gente não consegue enxergar o que se passa em volta da gente. Tem muita coisa que se passa em volta da gente que a gente não consegue perceber. Por exemplo, vamos aqui embaixo dessa primeira palavra aqui,
de baixo para cima. A gente consegue perceber as ondas sonoras, não consegue? Consegue. Muito bem. A gente sabe que a gente vive num mundo de energias eletromagnéticas. Então, tudo que ocorre nesse mundo são variações dessa energia eletromagnética. Ok? A cadeira que eu estou sentado, a cadeira que vocês estão sentados, ela sofre vibrações eletromagnéticas. Só que as vibrações eletromagnéticas da cadeira que vocês estão sentados ou de qualquer objeto que você tocam, ela vibra muito devagarzinho, ela tem uma vibração pesada. Por isso, a gente consegue senti-las pelo nosso tato, que foi construído para isso, para pôr a mão e sentir tudo aquilo que tem uma vibração pesada. Então, todos os objetos materiais vibram numa frequência de vibração pesada. Então, o que acontece? A gente consegue pegar no som? Não. A gente consegue pegar na luz? Não. A gente consegue sentir calor. A gente consegue sentir alguma coisa. Então, o nosso tato ele está preparado para sentir vibrações muito baixinhas, né? Também sentir vibrações na faixa aí dos megahertz, que é onde vibram as energias do calor. Ok? A mão ela não é capaz de perceber ondas sonoras. Qual é o nosso órgão que a gente tem para perceber as ondas sonoras? É a nossa audição, os nossos ouvidos, certo? Mesmo assim, a gente não consegue perceber todo o espectro de ondas sonoras. A gente não consegue perceber ultrassom. A gente não consegue perceber infrassom. Existem alguns animais que estão preparados para sentir isso. Não existe? O cachorro, por exemplo, o gato, ele sente vibrações sonoras acima do que a gente ouve. Tanto é que antes da gente ouvir qualquer coisa, ele está ouvindo primeiro. Então, nós não podemos pegar no ultrassom e muito menos ouvir o ultrassom. Já tem aí uma energia que a gente é incapaz de perceber. E as ondas de rádio? Pior ainda, a gente não pode ver ondas de rádio, a gente não pode tocar em ondas de rádio, a gente não pode ouvir ondas de rádio. O ser humano, dotado de inteligência, ele construiu um aparelho que a gente consegue perceber as ondas de rádio, ou seja, o próprio aparelho de rádio, né? O que ele faz? Ele pega essas ondas de rádio, transforma nas ondas que a gente consegue perceber, ou som ou imagem. Ok? Então, olha, ultrassom já tem um buraco que a gente não percebe. Vamos subir. Micro-ondas a gente consegue enxergar, tocar e ver? Não. Outro buraco que a gente não percebe. Vamos para o calor. A gente consegue sentir o calor? A gente consegue pelo tato. Ótimo. Opa, a gente conseguiu perceber alguma coisa aqui desse mundo, né? E o infravermelho a gente consegue perceber? Não. Apenas em cima do infravermelho, que é a luz visível, a gente consegue perceber através da nossa visão. Mas também a gente não percebe ultravioleta. E daí para cima, gente, a gente não consegue perceber absolutamente nada. A gente não percebe ultravioleta, a gente não percebe raios-x, não percebe raios gama, raios cósmicos, né? E daí para cima, que a gente chama de energia do espírito. Então, existe muita coisa em volta da gente que a gente não percebe e muito menos a ciência consegue perceber que existe. A ciência ainda não está aparelhada para perceber. Ok? Então é aí, gente, que entra a radiestesia. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? E eu quero agradecer principalmente aquelas pessoas que durante as minhas lives, eu tenho live todo sábado às 19 horas, tá, gente? Tem contribuído com o Pix. Estes aqui são os que contribuíram com o Pix na live passada. Eu quero agradecer imensamente a vocês que contribuíram para o Pix, que vai me ajudar no meu projeto de fazer um canal mais jornalístico, né? Um canal menos só minha cara, mas
eu fazendo as coisas e mostrando como acontece, né? Saindo um pouco aí da teoria e indo para a prática, mostrando rituais e tudo mais, mas para isso eu preciso ter um equipamento melhor e como vocês estão me ajudando, rapidamente eu vou conseguir adquirir esse equipamento que vai ser revertido para vocês. Ou seja, tudo que vocês contribuem, gente, é revertido para vocês, tá bom? Não é só vem a nós, é o vosso reino também. Um bom exemplo disso é o Clube de Canais, que eu agradeço a estas pessoas aqui que fazem parte do Clube de Canais. Vocês fazendo parte do Clube de Canais, vocês têm a contrapartida de ter cursos. Todos os meus cursos que eu dava antes, cobrava 400, 500 reais por curso, estão todos eles no Clube de Canais. Se você entrar no nível companheiro, que é o nível 2, pagando R$ 7,99, você tem direito a todos eles a hora que vocês quiserem. Quer repetir, quer ver de novo, quer olhar de novo, que não entendeu, ver de novo. O curso eu dou material, é um curso normal, tá? Que inclusive vocês recebem material. Entrem lá, cliquem aqui, seja membro, vai no nível 2, que é o nível companheiro, paga R$ 7,99 por mês, que é uma mixaria, tá? E vocês vão ter direito a todos os meus cursos, tá? E a todo o porquê de todos os vídeos que eu faço explicando alguma coisa de magia, alguma coisa de segredos aí da natureza. Toda aquela parte de história, gente, e sobrevivencialismo que estavam neste canal, eu estou dividindo. Eu criei um novo canal chamado Viajando pela História. Esse canal vai ter toda aquela parte de história e a parte de sobrevivencialismo e todas as minhas viagens que não tem a ver com magia, tá? Que tem a ver com magia está nesse canal. O que não tem a ver com magia está nesse canal. Se inscrevam lá, tá? É um canal novo que eu estou abrindo agora. É para poder separar os assuntos. Quem gosta de magia fica nesse canal e quem gosta de outros assuntos vai para o outro canal. Então, se vocês puderem se inscrever nesse canal, está aqui embaixo na descrição do vídeo como vocês devem se inscrever nesse novo canal. Amanhã, sábado, tem live, 19 horas, onde a gente bate aquele papo gostosíssimo aí de 2 horas de duração. Eu saio dessa live muito bem, gente, tá? Faz muito bem para mim e eu espero que faça também bem para vocês. Ok, gente? Vida longa e próspera. Ailton Alves.